Olá, tudo bem? Bom dia, boa sexta-feira para você e para sua família. Você está no canal da Igreja Batista Central Ouro Minas, da família Central Ouro Minas, e você está na nossa jornada devocional. Como você já sabe, ou se ainda não sabe, nós estamos na nossa jornada, já passamos aí no meio do ano, lendo o nosso devocional diário, Bom Dia Santo Espírito. E eu quero compartilhar a devocional de hoje com você. Mas antes disso, meu convite, se você está assistindo a esse vídeo da jornada devocional, meu convite é para que você se inscreva aí no canal da igreja, inscreva aí no nosso canal para você acompanhar a jornada de toda sexta-feira. Então, clique no botão de inscrição, clique no sininho de notificação e receba aí os alertas para que você não perca nenhuma jornada devocional. A você que já nos segue, já nos acompanha, meu muito obrigado. E vamos então para a devocional de hoje. Devocional do dia 22 de setembro de 2023. Tema: Termine o que começou. Texto: 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, parte B. Terminei a corrida. O mais importante na vida não é como começamos, e sim como terminamos. Quando acontece a corrida, seja ela uma maratona, uma corrida de 100 metros rasos ou uma corrida com obstáculos, sabemos que a largada é importante, mas o que conta mesmo é a chegada. Ao mesmo tempo, tantas pessoas começam e não conseguem ter um bom final. A perseverança é muito necessária para a construção da chegada. Jesus já tinha feito muitos milagres, e isso foi maravilhoso, mas se ele não completasse a obra que veio fazer, teria sido trágico para a humanidade. Quando estava na cruz, suas últimas palavras foram: "Está consumado, terminei, fui até o fim." Isso é extraordinário. Por vezes, somos muito bons em começar um sonho, um projeto, um ministério ou um plano familiar, mas somos péssimos em concluí-los. Quando as dificuldades acontecem e se repetem, podemos dar desculpas para não terminar o que começamos. Quem sabe hoje você precise retomar alguma coisa que deixou pelo caminho, não terminou, não completou. Que o Espírito Santo o inspire a não desistir. Vá até o final, Deus é contigo. Então essa aí, você ouviu a narração da nossa devocional de hoje e baseado em uma parte do versículo, né, duas palavrinhas apenas, termine a corrida. Parece tão simples, mas é algo que nos chama muito a atenção. Paulo escreveu para Timóteo falando sobre algo bom, algo que ele realizou, algo que era o propósito da vida dele, pregar o evangelho, edificar igrejas, edificar os santos. Mas quando se fala em termine o que começou, que é o tema da devocional, eu penso em três coisas. Talvez você pense diferente. Eu penso que existem coisas que nós, embora o texto nos anime, nos inspire a terminar o que começamos, existem coisas que nós, na verdade, nunca deveríamos ter começado. Às vezes nós começamos empreendimentos, começamos discussões, começamos debates, começamos intrigas, começamos relacionamentos, começamos dívidas. Então, existem coisas, na verdade, na nossa vida que nós nem sequer deveríamos ter começado. E isso, então, nos leva a refletir sobre como nós temos tomado as nossas decisões. A verdade é que a maioria de nós, quando toma uma decisão que vai causar grande impacto, nós nos baseamos em algumas coisas, né? Mercado, por exemplo, quando se trata de decisão de finanças, opinião de pessoas, geralmente pessoas que não são tão próximas assim, porque geralmente as pessoas próximas têm uma preocupação extra e são justamente essas a que as pessoas menos ouvem. Nos baseamos em alguns fatos, até mesmo no nosso sentimento e tal. Com relação aos cristãos, é muito comum você ouvir as pessoas chegarem no gabinete pastoral e de uma forma que parecem que vão pedir um aconselhamento pastoral, mas na verdade já tomaram decisões.
baseadas em várias coisas. E a resposta dela para toda e qualquer alerta é o seguinte: pastor, mas eu orei. Mas você orou como? Pedindo a Deus para abençoar a decisão que você já tomou, ou você pediu a Deus orientação sobre qual decisão tomar? Há uma grande diferença, porque da mesma maneira que as pessoas chegam no gabinete pastoral com a decisão já tomada, elas também vão a Deus com a decisão já tomada. E às vezes com relação a coisas que nem sequer deveriam ter sido iniciadas. A outra questão é que existem coisas que nós iniciamos, mas que nós não somos, que nós não temos a obrigação e, na verdade, deveríamos ter a sensatez de não continuar. Né? Às vezes nós começamos uma briga, por exemplo, mas para que continuar? Às vezes começamos um empreendimento errado, mas por que continuar? Às vezes começamos um ministério sem propósito, por que continuar? Né? Porque o problema de você, às vezes, pegar uma frase e não entender o contexto, né, ou não aplicar corretamente a sua vida é essa. Eu gosto muito da palavra equilíbrio. Então, quando você pega um texto desse de Paulo, né, dando uma palavra de inspiração, dizendo, olha, eu terminei a corrida, e a gente lê o devocional, a gente fica inspirado a realizar tudo, a seguir em frente em tudo. Mas o equilíbrio nos faz pensar o seguinte: existem coisas que nós não deveríamos ter começado. Existem coisas que nós começamos, mas deveríamos parar enquanto é tempo. Maus pensamentos, planejamento, né? A Bíblia nos ensina que todo pecado, ele nasce no coração do homem e depois ele é gerado. Então, tem um começo, ele tem um meio e tem um fim. A Bíblia diz que o fim é a morte, né? Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim é a morte. Então, embora as pessoas às vezes comecem a planejar o pecado, o ideal seria que elas não continuassem. Que houvesse um momento, né, como teve o Asaf no Salmo 73, como ele teve um momento de estalo, daquele clique, falar, opa, estou planejando uma coisa errada aqui, é melhor não continuar não. Então tem coisas que nós não deveríamos ter iniciado, tem coisas que nós iniciamos, mas devemos parar enquanto é tempo. Então, reveja os seus pensamentos, o que você planeja fazer hoje. Será que tudo que você planeja fazer, você deveria fazer? Será que aquilo que você já começou na sua mente, você deve prosseguir? Então, nós devemos pedir conselhos, né, ao Senhor, pedir orientação a Deus sobre as nossas decisões. E, obviamente, né, tudo é levado em conta, até o nosso sentimento, as nossas decisões, e nem sempre nós vamos acertar, mas à medida também que nós imaginamos que as nossas decisões são sempre as melhores, a gente acaba deixando Deus de lado e seguindo apenas o nosso próprio instinto, a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. E aí o risco de incorrer em erro se torna muito maior, porque o Senhor, o nosso Deus, sabe quais pensamentos tem a nosso respeito. Então, pense bem, existem coisas que você não deve sequer iniciar. Um pecado, uma traição, uma dívida. Tantas pessoas hoje se endividam por impulso, compram um monte de coisa que não precisam, fazem coisas que não precisam, se intrometem em assuntos que não lhe pertencem, né? Ofende as pessoas, enfim. Há coisas que nós sequer devemos iniciar. Deus nos dá uma chance de observar as coisas que nós iniciamos, avaliar se estão corretas perante Deus, perante a Bíblia, perante a sociedade, se é ético, se é moral, se é correto, se é bíblico, quais são as consequências daquilo. E à medida que nós examinamos tudo isso, nós podemos então refletir: aquilo que eu iniciei vale a pena prosseguir? E a terceira coisa é o que o autor da devocional quis passar, né? O enfoque dele é que nós devemos terminar aquilo que começamos. Obviamente ele está correto, porque ele estava avaliando o texto de Timóteo. E ali, né, de Paulo escrevendo a Timóteo, ali no texto Paulo estava relatando que ele fez algo bom, ele lutou o bom combate. Então ele terminou a corrida dele, terminou a luta, terminou a batalha. Então ele está falando de coisas que eram boas, que eram a vontade de Deus para a vida dele. E nesse aspecto nós também temos limitações e temos muitas coisas as quais nós precisamos acertar em nosso coração. Muitas coisas são boas,
estão de acordo com o propósito de Deus, mas talvez justamente por tratar de questão de fé, nós temos uma tendência a abandonar de maneira muito rápida coisas que talvez se fossem outra esfera da nossa vida a gente não abandonaria. Pessoas abandonam a fé, pessoas abandonam a igreja, pessoas abandonam o ministério, pessoas abandonam a leitura devocional, pessoas abandonam uma vida de oração, de serviço, pessoas às vezes começam um seminário, não completa, começam um trâmite pastoral, não completa. Então tem esse estigma de sempre começar coisas e não terminar. Às vezes quando nós iniciamos tem aquele entusiasmo, mas a verdade é que qualquer coisa que você queira fazer, seja um projeto de Deus e esteja envolvido abençoar outras pessoas, vai sofrer algum tipo de oposição ou várias oposições, inclusive da nossa própria carne, que luta contra o Espírito para que a gente não faça o que quer. Então a palavra de Deus nos diz que devemos, nesses casos, prosseguir, romper em fé, andar de fé em fé, de glória em glória, e então aquilo que é justo aos olhos de Deus, aquilo que é correto perante a sociedade, aquilo que é bíblico, aquilo que é direcionado pelo Espírito Santo, aquilo que é vontade de Deus para a minha vida, sim, eu devo lutar com todas as minhas forças, buscando a sabedoria de Deus, um direcionamento do Senhor, buscando a paz com todos os homens para que eu possa ter a minha alma livre para fazer os projetos que Deus tem para mim, viver em paz consigo mesmo, porque nós só podemos transmitir e compartilhar aos outros aquilo que nós temos, e principalmente ser exemplo de persistência, de caminhar, de superar obstáculos e de glorificar a Deus a cada passo que nós damos. Então essa é a palavra de Deus para você hoje. Reflita sobre as coisas que você precisa fazer, veja quais delas você sequer deve começar, veja aquilo que você está fazendo e pergunte ao Senhor se é lícito que você prossiga, e reafirme aquilo que Deus tem colocado em seu coração com relação à sua fé, o propósito que Deus tem para a sua vida, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e assim prossiga, supere as adversidades do seu dia, supere as adversidades do seu ânimo, supere as adversidades do seu ano, da sua semana e, sobretudo, supere as adversidades que se levantam na sua mente. Você é capaz, você é filho amado do Senhor, e se Deus colocou algo em sua vida, chama-se visão. E se você sustentar a visão com persistência, coragem e fé, chegará o dia em que a visão vai sustentar você. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, e como diz a palavra de hoje, prossiga, vá até o final. Então a minha palavra também é: não deixe de acompanhar as devocionais, e se você, da família Central Ouro Minas, tem o seu livro devocional, não pare no meio do caminho. Faça todos os dias um momento devocional, um momento a sós com Deus de oração. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família em oração. Use a autoridade que Deus nos deu como filhos e ministre bênção por meio de palavras à sua casa, à sua família, ao seu cônjuge, aos seus filhos. Prossiga em fazer isso. Prossiga na jornada devocional e nós vamos chegar ao final do ano. Vamos olhar para trás e vamos poder dizer: terminei a corrida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, te dê um final de semana abençoado em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço do Pastor Júnior e da família Central Ouro Minas.